Existia um alerta tão importante que Padre Pio, o santo que carregava as marcas sagradas, o homem de Deus que falava com mensageiros celestiais e enxergava o interior das pessoas, mencionava continuamente aos seus discípulos espirituais um aviso sobre expressões que jamais, em nenhuma situação, precisamos usar quando mencionamos nossos familiares que deixaram este plano. Quais expressões são essas? Qual o motivo de serem tão prejudiciais? E mais relevante ainda, o que precisamos falar em substituição? Permaneça até o término deste conteúdo, pois vou mostrar não somente as expressões inadequadas, mas também as preces poderosas que o próprio Padre Pio indicava para auxiliar as almas em purificação. Se você possui um familiar que já se foi, esta revelação pode transformar totalmente a maneira como você ora por ele. Antes de iniciarmos, deixe sua curtida neste conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative as notificações para não perder nenhuma sabedoria espiritual. E compartilhe nos comentários. Você tem o costume de orar pelos seus mortos? Quais preces você realiza? Vamos iniciar. Padre Pio de Pietrelcina, cujo nome de batismo era Francesco Forgione, veio ao mundo em 1887 na pequena vila de Pietrelcina, Itália. Desde criança, ele mostrou uma ligação extraordinária com o plano espiritual. Com apenas 5 anos, já tinha visões de Jesus, da Virgem Maria e do seu guardião celeste. Porém, foi aos 23 anos quando recebeu as chagas invisíveis e, posteriormente, aos 31 anos, quando as chagas ficaram visíveis, que sua jornada ganhou um rumo totalmente místico. Por 50 anos, Padre Pio trouxe em sua carne as 5 feridas de Cristo, vertendo sangue constantemente das palmas, dos pés e do costado, exatamente como Jesus no madeiro. Mas as chagas eram apenas o início de seus presentes sobrenaturais. Padre Pio possuía o presente da bilocação, surgindo em 2 locais simultaneamente. Possuía o presente de enxergar almas, sabendo as faltas das pessoas antes mesmo que elas as confessassem. Possuía o presente da profecia, antecipando acontecimentos futuros com exatidão impressionante. E possuía um presente que raros santos na trajetória da Igreja tiveram com tamanha força: a habilidade de enxergar e dialogar com as almas em purificação. Era exatamente por conta deste último presente que seus alertas sobre como mencionar os mortos tinham tanto valor. Padre Pio enxergava as almas em purificação constantemente. Elas surgiam para ele no quarto durante a celebração, enquanto ele ouvia confissões dos devotos solicitando suas preces. Algumas dessas aparições foram presenciadas por outras pessoas. Existem relatos de religiosos que escutaram diálogos de Padre Pio com pessoas invisíveis durante a madrugada. Existem testemunhos de devotos que observaram sombras e formas ao redor dele durante a realização da celebração. O próprio Padre Pio relatou essas visitas, afirmando que seu quarto se assemelhava a uma estação ferroviária, com almas chegando e partindo constantemente, todas solicitando preces para conseguirem finalmente alcançar o paraíso. Foi por meio dessas vivências diretas com as almas em purificação que Padre Pio conheceu verdades profundas sobre a condição dessas almas e sobre o que verdadeiramente as auxilia ou prejudica. Uma das advertências mais importantes que ele realizava era sobre determinadas expressões que jamais devemos usar quando mencionamos nossos mortos, expressões que, conforme ele, não somente não auxiliam essas almas, mas podem inclusive prolongar seu padecimento na purificação. Então, quais são essas expressões inadequadas? Primeira expressão proibida. A primeira e mais relevante expressão que Padre Pio alertava para nunca utilizarmos é esta: descanse em paz. Você pode estar refletindo, mas como é possível? Essa é uma das frases mais frequentes que utilizamos quando alguém parte. Está inclusive nas placas dos cemitérios. RIP, Rest in Peace. Descanse em paz. Como pode ser prejudicial falar isso? Padre Pio esclarecia da seguinte forma: quando utilizamos apenas descanse em paz, estamos supondo que a pessoa já está descansando, já está em paz, já está no paraíso.
Porém, a verdade é que a maior parte das almas não segue diretamente para o paraíso. A maior parte atravessa primeiro pela purificação, um estado de limpeza onde padecem intensamente, ardendo de desejo por Deus, limpando-se de todas as marcas da falta, antes de conseguirem alcançar a presença divina. Padre Pio afirmava que as almas em purificação escutam quando mencionamos elas, e quando utilizamos apenas descanse em paz, sem apresentar preces, sem apresentar celebrações, sem realizar sacrifícios por elas, é como se estivéssemos afirmando: você já está bem. Você não necessita de nada. Você já está descansando. Mas essas almas não estão descansando. Elas estão padecendo intensamente e necessitam desesperadamente de nossas preces. Visualize você aprisionado em um local de padecimento, ardendo de desejo por Deus. E as pessoas que você ama, ao invés de te auxiliarem com preces, simplesmente supõem que você está bem e não realizam nada. Seria uma agonia extra, não seria? Por essa razão, Padre Pio insistia: jamais diga apenas descanse em paz. Diga que Deus tenha compaixão de sua alma, ou ore, apresente celebrações, realize sacrifícios. Segunda expressão inadequada. A segunda expressão ou frase que Padre Pio alertava para nunca utilizarmos é: ele ou ela já está no paraíso. Novamente pode soar estranho, porque desejamos acreditar que nossos familiares estão imediatamente no paraíso. É consolador pensar dessa forma, mas Padre Pio, que enxergava as almas em purificação diariamente, sabia que a verdade era outra. Ele narrava que mesmo pessoas muito boas, pessoas devotas que frequentavam a igreja regularmente, pessoas que confessavam e comungavam, mesmo assim necessitavam atravessar pela purificação. Por qual motivo? Porque até as menores faltas veniais, até as menores imperfeições, necessitam ser limpas antes que consigamos alcançar a presença de Deus, que é pureza total. Padre Pio narrava a história de uma de suas discípulas espirituais, uma senhora muito devota que havia partido. Todos supuseram que ela tinha seguido direto para o paraíso por causa de sua santidade. Mas Padre Pio revelou que ela estava em purificação e necessitava de preces. Quando questionaram por que uma senhora tão santa necessitava da purificação, ele esclareceu que até as menores imperfeições, até os menores vínculos aos bens terrenos, até a menor vaidade ou egoísmo, tudo necessita ser queimado no fogo da purificação antes que consigamos contemplar Deus face a face. Então, quando afirmamos que alguém já está no paraíso sem ter segurança, estamos novamente supondo que a pessoa não necessita de nossas preces e, dessa forma, deixamos de auxiliá-la. Terceira atitude: inadequada. A terceira expressão ou atitude que Padre Pio alertava contra era lamentar excessivamente pelos mortos de uma forma desesperada e sem confiança. Ele não estava afirmando que não devemos lamentar ou sentir saudade. Isso seria desumano. Até Jesus lamentou pela partida de Lázaro. Padre Pio lamentava pelos seus familiares, mas ele alertava contra um tipo particular de lamento. O lamento desesperado que questiona Deus, que se rebela contra a vontade divina, que se recusa a aceitar a realidade da partida. Ele afirmava que esse tipo de lamento excessivo e desesperado pode perturbar as almas dos falecidos e até dificultar seu processo de limpeza. Padre Pio esclarecia que as almas em purificação conseguem enxergar e sentir nossa angústia. Quando lamentamos desesperadamente, quando vivemos em constante tristeza por anos seguidos, recusando-nos a aceitar que eles partiram, essas almas padecem ainda mais porque não desejam nos ver padecendo. Elas desejam que aceitemos a vontade de Deus, que tenhamos confiança na vida eterna, que vivamos nossas jornadas aqui na Terra com esperança de um dia nos encontrarmos novamente no paraíso. Padre Pio narrava que algumas almas lhe solicitavam para comunicar aos seus familiares, para cessarem de lamentar tanto, para terem confiança, para viverem suas jornadas, porque observar o padecimento excessivo dos familiares era uma tortura extra para elas. Quarta atitude proibida:
A quarta expressão ou atitude proibida era mencionar negativamente dos mortos ou manter ressentimentos contra eles. Padre Pio era muito firme nisso. Ele afirmava que devemos perdoar totalmente qualquer mágoa ou ofensa que tenhamos experimentado de alguém que já partiu. Manter rancor de um morto é uma falta séria, porque essa pessoa não consegue mais se defender, não consegue mais solicitar perdão, não consegue mais fazer as pazes. E esse ressentimento não somente nos prejudica espiritualmente, mas também prejudica a alma do falecido. Padre Pio ensinava que quando mantemos ressentimento contra um morto, de certa maneira estamos amarrando espiritualmente essa alma, dificultando sua limpeza. Ele narrava o caso de uma senhora que chegou até ele repleta de ódio por seu esposo falecido, que havia sido infiel e cruel durante a existência. Padre Pio lhe comunicou severamente que ela necessitava perdoar imediatamente, não pelo bem do esposo apenas, mas pelo bem dela mesma e pela salvação de sua própria alma. Ele esclareceu que o esposo estava padecendo intensamente na purificação, não somente pelos seus pecados, mas também porque o ódio da esposa funcionava como uma corrente espiritual que o aprisionava. Apenas quando ela perdoasse de coração, orasse por ele e apresentasse celebrações pela sua alma, ambos seriam libertos, ele do padecimento extra e ela do peso do ódio. Quinta prática proibida. A quinta expressão que Padre Pio proibia era qualquer forma de superstição relacionada aos mortos. Ele alertava severamente contra tentar se comunicar com os mortos por meio de médiuns, tábuas ou ouija, sessões espíritas ou qualquer outra prática do ocultismo. Padre Pio, que tinha vivência direta com o plano espiritual, sabia dos perigos tremendos dessas práticas. Ele esclarecia que quando tentamos nos comunicar com os mortos, por meio dessas práticas proibidas, não estamos verdadeiramente dialogando com nossos familiares. Na maior parte das vezes, estamos dialogando com demônios que se fazem passar por nossos familiares para nos enganar e nos conduzir para distante de Deus. Padre Pio narrava que, certa ocasião, uma senhora chegou até ele afirmando que havia consultado uma médium para dialogar com seu filho falecido. A médium havia fornecido detalhes particulares e a senhora estava convencida de que havia verdadeiramente dialogado com seu filho. Mas Padre Pio, usando seu presente de enxergar almas, revelou a ela uma verdade aterradora. Ela não havia dialogado com seu filho, havia dialogado com um demônio. E pior ainda, por conta dessa consulta ao ocultismo, ela havia aberto uma porta espiritual em sua existência, que agora permitia que esse demônio a atormentasse. Padre Pio teve que realizar preces de libertação por ela e lhe forneceu uma penitência severa para fechar essa porta espiritual. O que devemos fazer? Agora que conhecemos as expressões e atitudes proibidas, você deve estar se questionando. Então, o que devemos comunicar? O que devemos realizar por nossos mortos? Padre Pio tinha respostas muito claras para essas questões. Ele ensinava que a ação mais poderosa que conseguimos realizar por uma alma em purificação é apresentar celebrações por ela. A santa celebração, conforme Padre Pio, é infinitamente mais poderosa do que qualquer outra prece, porque na celebração o próprio sacrifício de Cristo no madeiro é renovado de forma incruenta. Não existe nada mais poderoso do que o sangue de Cristo para limpar uma alma. Se você realmente ama seus mortos, se deseja verdadeiramente auxiliá-los, não gaste recursos em coroas de flores caras. Não gaste em túmulos luxuosos. Gaste em celebrações. Apresente celebrações. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que podem transformar sua jornada espiritual. Padre Pio narrava que muitas ocasiões, enquanto celebrava a missa, enxergava almas em purificação sendo libertadas e subindo ao paraíso no momento da consagração, quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Ele afirmava que uma única celebração apresentada por uma alma em purificação consegue realizar mais por ela do que anos seguidos de outras preces. Oração do terço. Além das celebrações, Padre Pio recomendava fortemente a oração do terço pelos mortos.
Ele afirmava que a Virgem Maria possui uma compaixão especial pelas almas em purificação, e que ela, pessoalmente, desce à purificação para buscar as almas por quem oramos o terço. Ele narrava que certa ocasião, enquanto orava o terço por uma alma, observou Nossa Senhora descer à purificação rodeada de luz, pegar aquela alma pela mão e conduzi-la diretamente para o paraíso. Desde então, ele sempre recomendava: orem o terço pelos seus mortos, especialmente no dia de finados e nos aniversários de falecimento. Prece específica. Padre Pio também ensinava uma prece específica que ele mesmo orava constantemente pelas almas em purificação. Esta prece é simples, mas poderosíssima. Eterno Pai, eu vos apresento o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com as celebrações realizadas hoje em todo o planeta, por todas as santas almas em purificação, pelos pecadores de toda parte, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos da minha casa e pelos da minha família. Amém. Padre Pio orava esta prece dezenas de ocasiões por dia e incentivava todos a realizarem o mesmo, sacrifícios e ofertas. Outra prática que Padre Pio recomendava fortemente era apresentar sacrifícios pelas almas em purificação. Ele esclarecia que, assim como o sacrifício de Cristo nos salvou, nossos pequenos sacrifícios unidos ao sacrifício de Cristo conseguem auxiliar tremendamente as almas em purificação. Que tipo de sacrifícios? Jejuns, renúncia a pequenos prazeres, apresentar nossas angústias e padecimentos, realizar trabalhos de caridade em nome dos falecidos, perdoar ofensas, vencer tentações. Tudo isso, quando apresentado especificamente por uma alma em purificação, possui um valor imenso para auxiliar na limpeza dessa alma. Padre Pio tinha uma devoção particular em apresentar seus próprios padecimentos pelas almas em purificação. As angústias das chagas eram terríveis, e ele as apresentava constantemente por essas almas. Ele afirmava: não desperdicem nenhum padecimento. Cada angústia, cada dificuldade, cada provação, se apresentada com amor, consegue libertar uma alma da purificação. Imaginem que poder temos em nossas mãos. Conseguimos literalmente salvar almas por meio de nossos sacrifícios. História da Freira. Uma das histórias mais comoventes sobre Padre Pio e as almas em purificação envolve uma religiosa que havia sido sua diretora espiritual quando ele era jovem. Esta religiosa foi muito dura com ele, às ocasiões até cruel, duvidando de seus presentes espirituais e tratando-o com severidade. Depois que ela partiu, surgiu para Padre Pio da purificação, solicitando suas preces. Alguns dos religiosos que conheciam a história sugeriram a Padre Pio que ele não necessitava orar muito por ela, considerando como ela o havia tratado. Mas Padre Pio respondeu com veemência: como posso não orar por ela? Ela está padecendo. Ela necessita de minhas preces. O perdão é total ou não é nada, não é? Esta história ilustra perfeitamente o ensinamento de Padre Pio sobre perdoar totalmente os mortos e orar por eles independentemente de como nos trataram em existência. Ele praticava o que pregava, apresentando inúmeras celebrações e preces por aquela religiosa, até que ela foi libertada da purificação. Posteriormente, ela surgiu para ele radiante, agradecendo suas preces e comunicando que agora estava no paraíso intercedendo por ele. Orar. Por todas as almas. Padre Pio também ensinava sobre a relevância de orar não somente pelos nossos próprios familiares, mas por todas as almas em purificação, especialmente aquelas que não têm ninguém para orar por elas. Ele afirmava que essas almas esquecidas padecem ainda mais porque não recebem o alívio das preces. Muitas dessas almas são de pessoas que partiram sozinhas, que não tinham família, que foram esquecidas por todos. Padre Pio tinha uma compaixão especial por essas almas abandonadas e incentivava todos a incluí-las em suas preces. Ele narrava que essas almas esquecidas, quando finalmente libertadas por meio das preces de desconhecidos, tornam-se poderosos intercessores no paraíso por aqueles que oraram por elas.
É como se formássemos uma amizade espiritual com essas almas. Nós as auxiliamos aqui com nossas preces, e elas nos auxiliam lá de cima com suas intercessões quando alcançam o paraíso. Padre Pio afirmava: ninguém é mais grato do que uma alma em purificação que foi auxiliada. Quando essa alma alcança o paraíso, ela jamais esquece quem orou por ela e intercede poderosamente por essa pessoa. Prioridades corretas. Existe um ensinamento de Padre Pio que choca muitas pessoas, mas que ele repetia frequentemente. Muitas ocasiões passamos mais tempo cuidando do corpo morto do que cuidando da alma do falecido. Gastamos fortunas em caixões caros, em velórios luxuosos, em túmulos elaborados, mas não apresentamos nenhuma celebração pela alma. Padre Pio afirmava que isso é totalmente ao contrário do que deveríamos realizar. O corpo vai se decompor de qualquer maneira. O que importa é a alma que é eterna. Uma celebração simples vale infinitamente mais do que o caixão mais caro do planeta. Ele narrava a história de um homem rico que partiu e teve um funeral luxuosíssimo com milhares de flores, música cara, um túmulo de mármore, mas a família não apresentou nenhuma celebração por ele. Padre Pio observou a alma desse homem na purificação padecendo terrivelmente, e ela lhe comunicou: de que me servem as flores? De que me serve o mármore? Eu necessito de celebrações. Eu necessito de preces. Padre Pio usava esta história para ensinar que o verdadeiro amor pelos mortos não se mostra em gastos externos, mas em preces e celebrações. Valeu demais por acompanhar até aqui. Compreendendo a purificação. Outro aspecto relevante do ensinamento de Padre Pio era sobre a purificação em si. Muitas pessoas possuem ideias equivocadas sobre a purificação. Alguns pensam que é uma invenção da Igreja, outros pensam que é uma espécie de segundo inferno. Padre Pio, que enxergava a purificação regularmente, descrevia-a de forma diferente. Ele afirmava que a purificação é um local de padecimento intenso, sim, mas é também um local de esperança. As almas lá sabem que seguirão para o paraíso. Elas possuem segurança total de sua salvação. O padecimento delas vem principalmente da saudade de Deus, do desejo ardente de contemplá-lo, mas ainda não conseguir por conta das marcas da falta que necessitam ser limpas. Padre Pio comparava a purificação a um hospital. Assim como no hospital as pessoas padecem com cirurgias e tratamentos angustiantes, mas é tudo para curá-las. Na purificação, as almas padecem uma limpeza angustiante, mas é tudo para prepará-las para a glória eterna do paraíso. E assim como no hospital, as visitas dos familiares reconfortam os pacientes, nossas preces reconfortam e auxiliam as almas em purificação. Padre Pio afirmava: suas preces são como gotas de água fresca para essas almas que ardem de desejo por Deus. Tempo na purificação. Quanto ao tempo que uma alma permanece na purificação, Padre Pio esclarecia que varia enormemente, dependendo da existência que a pessoa conduziu e das preces que são apresentadas por ela. Algumas almas permanecem apenas dias ou horas. Outras permanecem anos, algumas conseguem permanecer séculos. Padre Pio narrava que conheceu na purificação almas da Idade Média que ainda estavam lá padecendo porque ninguém mais orava por elas. Todos que as conheceram já partiram há séculos. Por essa razão, ele insistia tanto na relevância de orar, não somente pelos nossos conhecidos, mas por todas as almas em purificação. Lista de falecidos. Uma das práticas que Padre Pio mais recomendava era realizar uma lista de todos os nossos familiares falecidos e orar por eles nominalmente todos os dias. Ele afirmava que devemos chamá-los pelo nome em nossas preces, porque isso cria uma ligação espiritual específica com aquela alma. Não basta orar genericamente por todos os mortos. Devemos orar especificamente por meu pai, por minha mãe, por meu avô, por minha tia, e assim sucessivamente. Cada nome pronunciado em oração é como um raio de luz que penetra na purificação e alivia aquela alma específica. Outras preces poderosas. Padre Pio também ensinava sobre a eficácia especial de determinadas preces. Além da celebração e do terço,
Ele recomendava fortemente a oração da Divina Misericórdia pelas almas em purificação. Ele afirmava que Jesus prometeu a Santa Faustina que qualquer alma por quem se ora, a coroa da Divina Misericórdia, recebe um alívio tremendo. Padre Pio costumava orar a coroa da misericórdia, especialmente às 3 da tarde, a hora da misericórdia, apresentando-a pelas almas mais esquecidas da purificação. Outra oração que Padre Pio valorizava muito era o eterno repouso. Esta prece simples, eterno repouso dai a eles, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Parece contraditória com o que comunicamos antes sobre não comunicar apenas descanse em paz, mas na verdade não é. A diferença é que aqui estamos solicitando a Deus que forneça o eterno repouso, não supondo que eles já estão em repouso. Estamos solicitando que a luz perpétua os ilumine, ou seja, que Deus os limpe e os conduza para o paraíso. É uma prece, não uma suposição. Padre Pio narrava que certa ocasião estava orando o eterno repouso por um soldado morto na guerra, quando observou a alma desse soldado ser imediatamente libertada da purificação e subir ao paraíso. Ele comunicou que jamais subestimemos o poder de preces simples oradas com confiança. Às ocasiões, uma única prece sincera consegue realizar mais do que 1000 preces distraídas. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade, a confiança, o amor com que oramos. Comunhão de intercessão. Um aspecto fascinante do ensinamento de Padre Pio era sobre a comunhão de intercessão entre nós e as almas em purificação. Ele esclarecia que quando oramos por uma alma em purificação, essa alma imediatamente começa a interceder por nós mesmo antes de alcançar o paraíso. E quando essa alma finalmente é libertada e alcança o paraíso, ela se torna uma intercessora poderosíssima por nós, porque jamais esquece quem a auxiliou. Padre Pio afirmava: faça amigos na purificação. Eles se tornarão seus amigos no paraíso. Ele narrava que muitas das graças e milagres que aconteciam em seu ministério eram resultado da intercessão de almas que ele havia auxiliado a libertar da purificação. Essas almas agradecidas agora no paraíso retribuíam suas preces, intercedendo poderosamente por ele e por todos aqueles que ele recomendava a elas. Era uma espécie de círculo virtuoso de oração e intercessão. Resumo dos ensinamentos. Agora, chegando ao término deste conteúdo, vamos resumir os pontos principais do ensinamento de Padre Pio sobre como mencionar e orar pelos mortos. Primeiro, jamais presuma que alguém já está no paraíso ou já está descansando em paz, sem apresentar preces e celebrações por essa pessoa. Segundo, não lamente desesperadamente de maneira que questione a vontade de Deus e perturbe a alma do falecido. Terceiro, perdoe totalmente qualquer mágoa e jamais mencione negativamente dos mortos. Quarto, evite qualquer prática supersticiosa ou oculta relacionada aos mortos. Quinto, apresente celebrações que são a ajuda mais poderosa. Sexto, ore o terço regularmente pelos seus mortos. Sétimo, apresente sacrifícios e padecimentos por eles. Oitavo, ore não somente pelos seus conhecidos, mas por todas as almas em purificação, especialmente as esquecidas. Nono, chame seus falecidos pelo nome em suas preces. Décimo, confie que suas preces verdadeiramente fazem diferença e que você consegue literalmente auxiliar a libertar almas da purificação. Mensagem final. Padre Pio, agora santo e no paraíso, continua intercedendo pelas almas em purificação e por todos nós. Sua mensagem é urgente e clara. Não abandonem seus mortos. Eles necessitam de vocês. Eles contam com vocês. Suas preces conseguem ser a diferença entre séculos de padecimento e a libertação rápida para a glória eterna. Se você possui um familiar que já partiu, comece hoje mesmo a orar por ele de maneira específica e constante. Apresente celebrações, ore o terço, realize sacrifícios e confie que por meio de suas preces unidas ao sacrifício de Cristo, você está verdadeiramente auxiliando aquela alma que você ama. E lembre-se sempre das palavras de Padre Pio.
A caridade consegue ser exercida de muitas maneiras, mas nenhuma é mais proveitosa do que aquela exercida em favor das almas em purificação. Ore por elas, e elas orarão por você. Auxilie-as a alcançar o paraíso, e elas o auxiliarão a alcançar lá também. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe-o com outras pessoas que necessitam ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários o nome de um familiar falecido por quem você vai começar a orar hoje. Faça parte da nossa comunidade espiritual, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. E que Deus abençoe você e todos os seus falecidos. Amém.